Bom, uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer e razão de muita alegria estar com eles por dois fatos. O primeiro, de que toda a minha experiência no Butô, ela começa em 2006 com uma aluna, uma atriz, que era do CPT, a Flávia Pucci, e ela tinha tido as suas primeiras experiências com o Butô com a Maura Baiocchi, que era um nome que desde 2006 estava por perto, e eu tenho a oportunidade de entrar em contato com ela pelo mestrado em 2015, sempre muito generosa, e eu não tenho o que dizer a respeito da generosidade tanto da Maura Baiocchi quanto do Wolfgang Panek na escrita desse mestrado, o quanto eles foram verdadeiros orientadores meus durante todo esse processo. Então, se eu não tivesse, lá em 2006, tido uma experiência arrebatadora, justamente porque uma mulher vivenciou isso de uma maneira muito fina com a Maura, e eu ter a oportunidade de encontrá-la 9 anos depois, as coisas teriam sido muito diferentes. Então, ter vivido isso, ter tido a oportunidade e a honra de ter sido convidado para dar as oficinas com a Maura e cuidar de toda essa parte teórica, ali em 2015 e 2016. Participar da Tanteatro Residência, da TOR, ter sido mais uma vez arrebatado, toda a construção que eu vinha como artista foi toda misturada, toda reconstruída graças a eles, é uma honra. Ter vivido no TAN em 2016 e ainda ter a oportunidade de continuar essas trocas como está aqui hoje é uma honra. Bom, meu nome é Thiago Abel. Atualmente eu sou coordenador do Núcleo Experimental de Butô e eu vou começar por aí. O Núcleo Experimental de Butô é um laboratório cênico performático que investiga os desdobramentos do Butô no Brasil após 6 décadas de sua fundação em Tóquio, na busca de encontrar portas de acesso a essa manifestação artística, repleta de inquietações ainda não exploradas e que continuam relevantes à sociedade atual. O objetivo do Núcleo Experimental, mais do que dançar Butô, é encontrar um caminho de dança que esteja afinado com as éticas e poéticas desse projeto político-artístico fundado por Tatsumi Hijikata a partir de 1959, tendo Kazuo Ono como seu principal colaborador. A importância dessa afinação poética é o cerne da nossa conversa de hoje. O núcleo é formado por 3 frentes: criação, pesquisa e formação. No campo da criação é onde ocorrem as investigações das montagens cênicas ou performáticas, tendo concluído há pouco um projeto contemplado pelo PROC Primeiras Obras, intitulado Até a Lembrança do Cachorro do Vizinho Ainda Vive no Meu Corpo, inspirado no texto Kazedaruma, o último discurso de Tatsumi Hijikata. A pesquisa é onde nos mantemos afinados com o aspecto positivo da academia, buscando através da conexão com outros pesquisadores das artes, da psicologia e das ciências sociais, continuar investigando e encontrando caminhos de afecção em direção ao porvir. Eu acredito que o Butô ainda tenha muito a oferecer nessa construção que a gente precisa mexer quando a gente fala de uma sociedade passando pelo que está passando nesse momento. Então, para mim, a importância de estar afinado com esses pensadores é que a gente tem muito material para que a gente continue afetando e criando novas possibilidades para as coisas que estão acontecendo nesse exato momento no nosso país. Nós estamos afinados com pesquisadores da Unicamp, da PUC, da USP, da Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Ceará, com o corpo discente da Universidade Estadual de Londrina. Estamos afinando pontos com a Federal do Amazonas. E estamos conectados com diversos outros coletivos, aqui principalmente do Sudeste brasileiro, e com movimentos estudantis também, de ocupação estudantil lá de Belo Horizonte. Eu considero importante, e mesmo pensando como um artista, eu considero muito importante essa afinação e ter parado para criar essa dissertação de mestrado, ter o interesse de já buscar um caminho de doutorado, porque por muito tempo a grande problemática que a gente teve do Butô no Brasil foi essa falta de um sustento mais sólido e mais sóbrio da pesquisa. Nós tivemos o primeiro livro que a gente vai ter, o primeiro referencial bibliográfico, é o da Maura Baiocchi em 1995. Depois a gente só vai ter outro em 98,
e eu considero que o mais afinado que a gente vai ter, depois do da Maura, só vai acontecer em 2015, que é o Soldado Nu, Raízes da Dança Butô, do Éden Pereta. Enquanto isso, a gente tem uma quantidade de artistas ali pelos anos 90 lançando-se de modo muito... que a gente poderia ver de modo selvagem, de modo entregue, mas a quantidade de equívocos que surgiram no decorrer disso fizeram com que a gente perdesse parte de uma inquietação muito importante dessa manifestação político-artística, onde a gente ficou se relacionando muito com esses produtos, muito com uma certa mitificação e mistificação do caso ONU e não parou para olhar para isso. Então, se nós temos esse campo da pesquisa muito forte do Núcleo Experimental de Butô, é para continuar conversando com os artistas, não é para lançar em mergulhos cada vez mais escafandristas, cada vez mais imersos, que não continuam falando com essa superfície. Eu acho que é o momento da gente conversar a respeito de quais são as possibilidades de conversar com a superfície. Porque se estamos passando pelo que estamos passando neste momento, é porque parte dessas pesquisas, parte dessa arte parou de conversar com as superfícies. E por último, o campo de formação, que é formado pelas nossas oficinas introdutórias. A oficina introdutória ela busca ter em média no mínimo 18 horas de trabalho e busca dar uma democratizada no saber, no sentido de mais do que levantar questões de que esses dançarinos, esses artistas, esses dançantes viverem aquilo, mas não conseguirem encontrar suas próprias portas de acesso a essa manifestação poética. É como que eu auxilio dentro desse laboratório, dessa oficina, para que depois desses 5 encontros, depois desses 6 encontros, essa pessoa consiga, de alguma maneira, continuar a investigação por si mesma. E nesse sentido, eu acho que o mais forte da nossa formação é a zona laboratorial, que a gente denomina zona laboratorial de Butô. Porque se uma das coisas que o núcleo critica são as oficinas relâmpago, o quanto essas oficinas relâmpago que vêm ocorrendo no Brasil desde 1986, elas muitas vezes mais causaram complicações do que auxílio, tiveram mais ônus do que bônus, porque nós estamos falando de pessoas que vêm para o Brasil em uma outra língua, que fala com uma língua que não é nossa. Então, às vezes pode acontecer de vir uma pessoa que fala japonês para falar em inglês com brasileiros, e a gente tem um encontro de 3 horas, ou um encontro de 3 dias. Essa pessoa vai embora e você começa a se relacionar com aquilo e achar que aquilo é o Butô. E aí essa pessoa viveu uma coisa completamente diferente dessa pessoa, que viveu completamente diferente dessa pessoa, com diversos dançarinos, porque a beleza desse trabalho é justamente essa singularidade, essa pluralidade. E aí a gente tem o cenário que a gente tem, essa Torre de Babel, que está diante de nós quando a gente está falando da dança Butô. Então, por causa disso, a gente acha muito relevante, eu acho muito relevante, que além da oficina introdutória, a gente tenha, pelo menos na cidade de São Paulo, um espaço de treinamento, onde a gente se encontra pelo menos uma vez por semana para exercitar, para vivenciar isso, para que não seja uma coisa muito localizada e que a gente não tenha esse lugar de um treino mesmo. Não no sentido de metodologias fechadas ou de técnicas fechadas, mas uma possibilidade de ter um espaço, de ter um tempo com outras pessoas interessadas em pesquisar e explorar isso na carne constantemente. Uma vez que o Kazuo falava que para você dançar Butô você precisa de no mínimo 5 anos para começar a entender o que está acontecendo por ali. Todo esse trabalho advém da minha dissertação de mestrado, intitulada Poéticas do Quitônico. Eu faço essa brincadeira com poéticas, colocando o P e o O dentro dos parênteses para colocar a ideia de que essa ética está inserida nessa poética. Então, Poéticas do Quitônico, primeiros movimentos do Butô no Brasil, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Unicamp. Nesta pesquisa, ao considerar o singular processo de criação da dança Butô, apresento 3 frentes. A primeira, que é onde nos debruçaremos hoje, é uma reflexão entre os conceitos poética e estética e suas inter-relações, objetivando chamar a atenção para a existência de novas epistemologias de dança, embasadas em matrizes éticas e poéticas,
apartadas de uma instrumentalização estética e do engessamento das matrizes visuais. Segunda parte, uma investigação das causas que fizeram Butô continuar instigando o cenário artístico, apesar do desaparecimento de parte de suas potências iniciais. Esta investigação se faz por meio de uma reflexão que explora a confluência que há entre as bases do pensamento sensível do Butô e o saber quitônico, trágico, dionisíaco, apresentado pela filosofia de Friedrich Nietzsche. E por fim, aponta um panorama dos primeiros movimentos do Butô no Brasil, gerados pela pioneira Maura Baiocchi, primeira brasileira a estudar com Kazuo em 1987 e retornar alguns anos depois ao Brasil com esse saber, e Takao Kusuno, com suas arriscadas fabulações, testemunha ocular das vanguardas do pós-guerra japonês durante as décadas de 1960 e 70, chegando ao Brasil em 1978, mas fundando a Companhia Tamanduá apenas em 1995. Bom, para cumprir com a temática da palestra sem dar um salto displicente, não apresento uma introdução, sem apresentar uma introdução do tema, mas também me preocupando com o tempo que nós temos, eu me propus o desafio de conseguir contextualizar de modo conciso, mas completo, o que é ou o que foi essa manifestação artística e em que contexto ela se origina. Vamos lá. A dança Butô emergiu de um contexto sociopolítico particular, mas suas investigações são amplas e abarcam problemáticas globais. Sua luta não pode ser resumida de modo tacanho nas imagens da bomba atômica nuclear, tábula rasa constantemente proferida pelo senso comum. Sua luta remonta de crises existenciais do Japão desde o século XIX. É resposta às nações imperialistas, é batalha de resistência contra as luzes do iluminismo e do racionalismo, é dança de carne que expõe as rachaduras presentes nos alicerces da modernidade uraniana e apolínea, negadora da morte, da terra, das forças dionisíacas, do caos. Deste modo, esta pesquisa encara a dança Butô como uma arte híbrida, resultante de conexões e tensões que surgiram desde 1873, com a abertura das fronteiras do Japão para a Europa pela missão Iwakura. Este contato resultou na imersão do Japão numa crise de identidade e de valores. Tal crise chega ao ápice com a derrota da Segunda Guerra Mundial em 1945. A dominação estadunidense gera uma relação turbulenta e contraditória durante o pós-guerra, que desencadeia no desejo de resistência, expresso nas centenas de manifestações populares e na consolidação de inúmeras vanguardas artísticas que surgem no Japão a partir da segunda metade do século XX. Nesse contexto, o Ankoku Butô, traduzindo a dança das trevas, amadurece como um movimento que investigou a diluição dos corpos sociais em um constante processo metamórfico em direção à carne, objetivando trazer à tona essa existência soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica, por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Disse Tatsumi Hijikata, Tohoku, região do nordeste do Japão, onde Hijikata nasceu e viveu até mudar-se para Tóquio. Tohoku também existe na Inglaterra. A escuridão está por toda parte no mundo. O pensamento está feito de escuridão. Há pessoas que de repente adquirem uma visão que vai além do Japão. Fecha aspas. Parafraseando Kunichi Uno em Hijikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado, lançado pela Eminem no Zoom, abre aspas. Na vida de Hijikata, a oposição entre Ocidente e Oriente tinha ainda um sentido intenso, conflituoso, criativo. Mas não vivemos mais na mesma distribuição geográfica e histórica. As civilizações e tradições já estão bem niveladas em um nível e nenhum corpo é dado a priori. É o próprio Hijikata que nunca particularizou ou privilegiou o Japão em sua busca. O Japão de Hijikata não é uma ideia abstrata ou uma identidade, é concebido principalmente como realidade do corpo, de seu corpo. Fecha aspas. A respeito do espetáculo magno de Hijikata intitulado Revolta da Carne, Tatsumi Hijikata e os Japoneses, onde parte da crítica lê o trabalho como um retorno ao corpo japonês, Kunichi Uno comenta, abre aspas. Seria esse vínculo com sua terra natal um retorno à origem? Uma busca de identidade? Eu acho que não. Ele não buscou nenhuma identidade consolidada em sua terra. É certo que ele acentuou visivelmente todas as formas ancestrais do corpo japonês. Ele ficou mais e mais obcecado pelas lembranças das doenças, dos loucos,
dos cegos que lhe haviam impressionado desde a infância. Então, não parou de copiar seus gestos. Não. Ele não buscou sua identidade, nem sua origem, já que ele buscava sempre qualquer coisa que destruía toda a origem e toda a identidade. Ele volta a ser a criança que ele era, criança que não se pergunta jamais quem ela é. Ele está no meio de tudo que vê, ouve, sente, toca. É tudo que cercou e atravessou uma vez, que começa a redançar e redançar em seu corpo. Certamente não é uma busca de uma identidade nacional ou uma terra natal originária. É uma busca de todos os átomos, de todos os fluxos que o atravessaram, que atravessaram o corpo de uma criança, tudo que permanece em uma terra sem nome e sem fronteira. Fecha aspas. Tal reflexão não propõe em nenhuma instância a realização de uma pilhagem cultural ou a reapropriação tacanha dessa manifestação artística legitimamente nascida no Japão, mas objetiva auxiliar a desconstrução dos orientalismos ou até mesmo dos japonismos e de discursos puristas e atávicos em arte que não sabem lidar com os hibridismos das manifestações que surgem justamente do encontro dessas múltiplas fontes em contextos sociopolíticos culturais muito complexos. O objetivo desse caminho reflexivo é nos aproximar das reais buscas de Hijikata, que chegou a dizer, abre aspas, é preciso massacrar todas as artes e todas as culturas, fecha aspas. Esse projeto herético, essa dança terrorismo, foi um acontecimento de tempo e espaço específico. Mas o que é possível aprender com ele para permanecer afetando a ordem reinante? Afinal, as premissas de Tatsumi Hijikata transpassam as décadas e continuam relevantes para a contemporaneidade. Ainda é preciso desterritorializar uma sociedade que permanece capitalista, atada ao pensamento binário, lobotomizado pelas instituições religiosas, pelo mercado, pelas comunicações de massa, em um constante processo de anestesiamento, focada no futuro e jamais no presente. Além disso, a busca pela diluição dos corpos sociais é assunto atual e intenso não só no campo artístico, mas também no campo político, permeando discussões étnicas, linguísticas, de gênero, de condições físicas, de condições psíquicas e tantas outras. Logo, a questão mais relevante a ser investigada é como encontrar portas de acesso a uma prática que corporifique essas inquietações. Uma das respostas que investigo são ações como a de hoje, apresentar essa pluralidade de interpretações acerca do tema, com o intuito de auxiliar que as escolhas dos artistas sejam futuramente mais conscientes e menos condicionadas pela repetição dos padrões visuais e dos produtos do Butô. Agora eu vou fazer o mais alucinado possível, uma contextualização histórica. Mesmo com artistas transitando em uma ponte aérea Europa-Japão durante a segunda metade do século XX e já começarem a ter uma ideia do Butô a partir dos anos 70, mesmo com Komuro-Obuchi e Kagoto Ikeda apresentando seus trabalhos na França em 1978 e posteriormente no mesmo ano a Yoko Ashikawa ter apresentado na França também um trabalho coreografado pelo Hijikata, o início da efervescência do Butô pelo mundo inicia em 1980 com a apresentação de Kazuo Ono no Festival de Nancy, aos 73 anos de idade. A partir desse festival, Kazuo Ono peregrinará o globo por 2 décadas. Com a morte precoce de Tatsumi Hijikata, aos 57 anos, em 1986, tornou-se escasso o número de artistas que tiveram contato com esse movimento sem ser via Kazuo Ono. Apesar de Kazuo Ono ter sido o principal disseminador do Butô pelo mundo e colaborador direto de Hijikata nos primeiros anos de fundação desse projeto, foi Tatsumi Hijikata o criador do Ankoku Butô, uma vez que foi ele quem elaborou os fundamentos filosóficos e práticos dessa dança, desenvolvidos por toda a década de 50, durante seus primeiros e difíceis anos em Tóquio, cidade que vivia uma crise econômica e que, de modo custoso, foi se reconstruindo após a guerra. Ao fim dos anos 50 e durante os anos 60, Tatsumi Hijikata colocou em cena uma dança descrita na época como visceral, violenta, erótica. Hijikata tenta apresentar seu projeto inicialmente em 1957, com um trabalho intitulado Shino no Tete, mas é impedido pela diretora do estúdio, onde ele estudava por conter cenas perigosas demais.
aos participantes e ao público. A apresentação, então, do seu grande projeto ocorre no dia 24 de maio de 1959 e é o trabalho Cores Proibidas, Kinji, inspirado no romance homoerótico de Yukio Mishima, de mesmo título, e também inspirado em alguns trechos da obra de seu escritor predileto, Jean Genet. Em 1960, Hijikata coloca em ação a Experiência 650, uma série de eventos e performances onde artistas de diversas linguagens participaram de ações realizadas de forma improvisada pelas ruas de Tóquio e também em seu estúdio, o Asbestos Camp. Segundo Ellen Peretta, a Experiência 650 deixou clara a intenção de Hijikata de apresentar a dança não como objeto estético contemplado passivamente, mas como experiência intensa que se dá entre público e dançarino, repleto de provocações, perigos e outras formas de desequilíbrios sensoriais. Nesse mesmo ano surge o Ankoku Butoha, grupo integrado por Tatsumi Hijikata, Kazuo Ono, Yoshito Ono e outros, que existiu de 1960 a 1966. É possível dividir o Ankoku Butoha em duas fases. Um primeiro momento, onde os trabalhos se inspiraram diretamente em nomes da literatura como Marquês de Sade, Conde de Lautréamont, Jean Genet e Yukio Mishima. Temos dessa época os trabalhos A Canção de Modororo, de 1960, e Cerimônia Secreta de uma Hermafrodita no Início da Tarde, 1961. O segundo momento do Ankoku Butoha é composto pelos trabalhos Massagista, de 1963, Dança Colorida de Rosa, de 65, e Tomates, de 66, quando o grupo se dissolve. A partir de 1963, a fase de inspiração literária abre espaço para uma investigação dos conteúdos da própria carne. Essa investigação da carne vai ganhando solidez e chega ao ápice em 1968 com a Revolta da Carne, o maior trabalho de Hijikata como dançarino. Como mencionei no início, apesar do trabalho explorar suas experiências passadas, não era um mero resgate da memória, mas a presentificação daquilo que compunha o seu corpo. Retomando o Nietzsche, não é somente o que resta do passado, nem suas recordações. É uma infância que não para de se reinventar, reviver, perpetuamente indevido. Hijikata dedicou-se também à função de coreógrafo, trabalhando em seu estúdio com inúmeros artistas instigados pelos trabalhos e ao fim dos anos 60 e no início dos anos 70 já havia consolidado seu percurso artístico. Apesar de continuar dedicando-se ao aprofundamento das bases filosóficas de sua dança, o público e a crítica começaram a identificar uma forma ao Butô, o que enfraqueceu em partes as questões iniciais do movimento. De 70 a 73 surge o grupo Handi Daitokan, que a gente pode traduzir como Espelho do Sacrifício da Grande Dança. Mais do que o nome de um grupo, o Handi Daitokan pode ser visto como uma das corporeidades pesquisadas por Hijikata na afinação de seu corpo morto. Mas para adentrar nas complexidades e corporeidades investigadas por Hijikata, o corpo morto, o Handi Daitokan, o Sui Jakutai, que seria o corpo debilitado, a gente precisaria de um outro encontro. Então, me convidem para a próxima. Dentre as criações desse período, as mais conhecidas foram a História da Vario, a Rossatan, que foi a primeira dança do trabalho 27 Noites para 4 Estações, e Temporal de Verão, seus últimos trabalhos como dançarino, porque em 1973 ele deixa de dançar aos 45 anos, no auge de sua popularidade, dedicando-se exclusivamente à função de diretor e coreógrafo, não deixando de arriscar-se também no mundo da escrita. Retornou apenas 10 anos depois para a cena, em abril de 1983, com um trabalho intitulado Um Panorama de 1 Tonelada de Perucas. De 74 a 76, surge o grupo Hakutobo, formado apenas por mulheres. Nesse momento, Yoko Ashikawa mostra-se como a mais afinada dançarina, captando bem as ideias de metamorfose propostas por Hijikata. Dentre as performances realizadas por esse grupo estão Esboço de Pêssego Branco, A Beleza e a Doença, Sol ou a Bola. De 76 a 85, dirigiu Kazuo Ono nos trabalhos Homenagem para a Argentina, que iniciou em 76 e estreou em 77, quando o Ono enfim sai de uma crise artística que durou 10 anos. Ele está investigando algumas coisas, mas é uma crise artística de 10 anos. A gente tem nesse período, nesse ato de 10 anos do trabalho do Kazuo Ono, a trilogia do Senhorô, que são 3 filmes
aonde ele vai começando a retomar e investigar o que ele gostaria de voltar a fazer enquanto dançarino, até ele ser arrebatado por uma imagem de um quadro abstrato que ele vê, que o relembra de Antônia Mercê, que ele tinha visto na juventude, e fala: foi essa mulher que me fez ter vontade de dançar, quero fazer uma homenagem para ela. E ele reencontra o Hijikata depois de 10 anos sem trabalhar diretamente juntos. Diretamente juntos, porque em algumas fotos vocês podem ver nesse período de 66 a 76 o Kazuo aparecendo em algumas apresentações, em algumas performances, prestigiando os colegas, não deixando de estar em algumas ações, mas em um nível de criar um trabalho, nós temos todo esse tempo com um meio só com a trilogia do Senhorô. Em homenagem à Argentina, O Sonho de um Feto, de 1980, que germinou em Minha Mãe, de 1981, Mar Morto, Valsa Vienense e Espectros, de 1985. Todos esses dirigidos pelo Hijikata. Dedicou-se também na escrita de seu único livro, Dançarina Doente, publicado em 1983. É importante dizer, mesmo que brevemente, que Hijikata foi um artista da dança que também compôs diversos textos que são verdadeiros manifestos acerca de seu posicionamento diante da vida, da política, dos contextos sociais e de seu entendimento de corpo. Vale citar os textos Os Materiais Interiores, Materiais, de 1960, Dança das Trevas, de 1960 também, Para a Prisão, de 1961 e Kazedaruma, de 1985. Em 85, ele consegue colocar em cena boa parte de seu projeto de vida, intitulado Kabuki de Toho, mas devido ao câncer e à cirrose hepática, não foi possível elaborar toda a ideia que havia criado para o projeto. Morre em 86, em janeiro de 86. Como mencionei, em 80 o Kazuo cativou a Europa e começou sua peregrinação por todo o planeta, com os trabalhos já citados, com direção do Hijikata, e posteriormente com os espetáculos Ninféia, de 87, Flores, Pássaros, Vento, Lua, de 90, Caminho no Céu, Caminho na Terra, de 94, dirigidos agora pelo seu filho Yoshito Ono. Além dos espetáculos, também ocorreram diversas oficinas pelos países por onde ele passou. Ambas as ações, as apresentações e as oficinas, atraíram diversos artistas a estudar com Ono em seu estúdio em Yokohama. Então é assim, nos anos 60 ocorre o auge desse projeto político-artístico visceral. A partir dos anos 70 temos um público e uma crítica cristalizando e catalogando formas ao Butô. Consciente ou não desse movimento, Ono tinha naturalmente em sua mensagem um contraponto. Expressava sua arte por meio de um discurso com características ilógicas, nonsense, repleto de metáforas e analogias. Seu intuito ao compor uma comunicação assim era desconstruir o padrão racionalizante dos dançarinos. Além disso, ele raramente conceituava o que era o Butô de modo objetivo. Christine Greiner, em seu artigo Butôs na América Latina, uma reflexão crítica, disse, abre aspas, entre os artistas que têm propagado o Butô pelo mundo ocidental, há uma minoria que testemunhou o começo do movimento e um grande número de admiradores que reinventaram o Butô segundo suas próprias necessidades e convicções. A maioria das experiências norteadas por artistas que pouco ou nada conhecem das questões iniciais do Butô e dos treinamentos para a criação está amparada nos produtos do Butô e não no processo perceptivo que havia gerado as pesquisas mais potentes. Os pontos de partida mais populares foram 1. Modelos estereotipados que se estabilizaram no processo de replicação no Ocidente. 2. Clichês abstratos e herméticos que atravessaram os discursos, podendo significar qualquer coisa uma vez que proferidos por supostos mestres e gurus. 3. Experiências melodramáticas que camuflaram toda a inquietação política e filosófica em prol de um forte apelo emocional. Fecha aspas. Esse fato possivelmente ocorreu pela dificuldade de compreender o Butô, parafraseando Eugênia Casini-Ropa no prefácio do livro O Soldado Nu, Raízes da Dança Butô, de Adem Pereira, como, abre aspas, um fenômeno artístico multiforme que não se definia tanto em uma técnica ou um estilo compartilhado e reconhecido,
mas que se apresentava de formas diversas sobre a evidente base comum, com uma urgência subversiva e inovadora profunda e com um pensamento guia sobre a vida, o corpo e a dança. Fecha aspas. Segundo Christine Greiner, em seu livro Butô, Pensamento em Evolução, o Butô é uma concepção com habilidade cognitiva que disponibiliza o corpo para testar diferentes estados e percepções, abre aspas. Um modo de perceber e mapear estados de ser vivo, uma elaboração da consciência, entendida como uma rede de informações, organizada pelos efeitos de nossa herança cultural, fecha aspas. Eu gosto de complementar esse pensamento, considerar que a profunda investigação do Ijikata deseja também encontrar algo além de uma herança cultural e social, deseja encontrar uma herança da própria carne. Desse modo, para Maura Baiocchi, através desse projeto arqueológico apresentado pelo Butô, seria possível presenciar um artista, abre aspas, reconhecer e explorar essas impressões e desenvolver a capacidade de fazer uma montagem ou síntese desses elementos pessoais, fecha aspas. Essa ideia é apresentada em seu livro Butô, Dança Veredas Dao. Ellen Peretta aponta que na praxis de Tatsumi Hijikata, abre aspas, a dança era concebida muito além de uma suposta organização sintática e racional dos gestos, caracterizando-se realmente enquanto uma experiência profunda da existência, impossível de ser circunscrita por um método preciso de ensino didático. A sua metodologia de trabalho sempre se apresentou de modo aberto e experimental, propondo-se efêmera em suas formas, mas densa em seu conteúdo. Fecha aspas. Sendo assim, os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência. O que eu quero dizer quando eu falo de isomorfismo? Em química, é um fenômeno pelo qual duas ou mais substâncias de composição diferentes se apresentam com uma mesma estrutura cristalina. Então, os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência. Entretanto, há uma diferença entre o que é isomorfismo e o que é assimilação superficial. Poderíamos ter visto as matrizes poéticas do Butô, presentes nos dizeres de seus fundadores, transformarem-se em novos corpos. Este fazer artístico apreendido singularmente por cada corpo poderia ter apresentado vastas possibilidades físicas, psíquicas e sensoriais, tanto na forma quanto no conteúdo dessas criações, ao trazer para a cena o Ankoku, as trevas de cada corpo. Entretanto, vê-se justamente o oposto. Imita-se de modo banal e melodramático as caretas e contorções vistas em vídeos e fotografias dos anos 60, 70 e 80. O Eden Peretta vai comentar o seguinte, abre aspas, tanto no Japão, como em muitos países da Europa e das Américas, proliferaram diversos grupos e performers que assumiram a dança Butô como matriz poética de suas práticas artísticas, se não necessariamente no tecido dramatúrgico de suas obras, ao menos nos fundamentos de suas técnicas de preparação corporal em busca de uma eficácia da presença cênica. Assim, de forma mais instrumentalizada e despida de seus princípios subversivos, a dança Butô se apresenta atualmente extremamente difundida nos meios artísticos ocidentais. Talvez por isso, muitos a consideram equivocadamente como mais uma técnica de dança, quando não um exótico método de training. Raros foram aqueles artistas que conseguiram de fato transcender a superficialidade de uma instrumentalização estética, tão importante na concepção artística ocidental de matriz visual, e se aproximam das raízes desse verdadeiro projeto herético. Fecha aspas. Eu não diria que essa concepção artística, essa instrumentalização estética de matriz visual seja algo exclusivo do Ocidente. Nós temos muito a questão dos katas, né, em algumas manifestações, em algumas artes marciais. Então eu não acho que a nossa questão que dê para fazer isso. Mas em todo outro contexto concordo plenamente com o que o Eden está falando. Na maioria dos casos, durante minha vida inteira, eu estou concordando com tudo que o Eden está falando. Sigam esse homem, ele sabe o que ele está fazendo. Parece haver ainda muita dificuldade em transcender a instrumentalização estética, mesmo quando o cerne do projeto está justamente em combater tais imposições ao corpo, permitindo-lhe investigar suas próprias forças e formas.
Apesar do Butô propor um novo processo de criação, ainda não se alcançou a emancipação das didáticas visuais e de replicação. Sobre isso, vale citar o bom e velho Bergson, quando ele diz, abre aspas, na verdade, não há percepção que não seja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos, misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na maioria das vezes, estas lembranças descolam nossas percepções reais, das quais não retemos mais do que algumas indicações, simples signos, destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. Fecha aspas. O observador, tocado pelas potências da dança Butô, ao buscar os mecanismos de sua transmissão, busca pelas vias já conhecidas, codificadas. Surge a obsessão para encontrar uma técnica, um método, alicerçado em formas e fórmicas advindas de uma instrumentalização estética de matriz visual. Entretanto, o Butô propõe justamente uma epistemologia de dança alicerçada em matrizes poéticas. O Butô sempre foi enigmático e suas recriações podem ser vistas positivamente, desde que correlatas ao pensamento guia presente no projeto de Hijikata e Ono. Desse modo, compreende-se que criações artísticas como o Butô, apesar de eternamente isomorfas, permanecem potentes quando mantêm conexões com suas éticas e poéticas, pois quando captadas apenas pela aparência, tornam-se pastiches, decalques, formas vazias. Acerca do assunto técnica, Hijikata disse, abre aspas, quanto à técnica, certamente fazemos exercícios para uma expressão, seja o balé clássico ou dança tradicional japonesa. Mas às vezes pensamos que não se trata da técnica, não se trata de técnica. E que o que conta é como uma técnica se produz. Há uma fala com seu coração e outra apenas com sua boca. Uma técnica é como a palavra. Podemos nos perguntar de onde ela vem. E para essa questão é importante perceber que não é apenas a técnica que determina tudo. Fecha aspas. De acordo com o crítico de Kabuki, Gunji Masakatsu, se existe uma técnica altamente elaborada na dança de Hijikata, ela se encontra numa outra dimensão e não é o que podemos realizar com exercícios no sentido geral. É, de certa forma, uma técnica da vida após a morte ou além da técnica. Uno reitera, se existe o que parece ser o domínio de uma técnica nessa apresentação, é uma técnica bastante singular que encontra seu sentido apenas quando relaciona-se às pesquisas fundamentais de Hijikata. E para Hijikata, fundamental não era um perfeccionismo técnico do Butô ou um retorno identitário do Japão. Afinal, ele visava o fora de tudo isso. Visava, repetindo, uma pesquisa de todos os átomos, de todos os fluxos que atravessam o corpo de uma criança. Uno, ao comentar suas impressões ao ver as gravações de Tempestade de Verão, disse: uma forma, se ela existe, exclui sempre a fixação e a petrificação. Abre aspas. Konichi Uno também. Seria triste perceber apenas imagens inerentes, emblemáticas, do Butô inventado por Hijikata. Maquiagem branca, expressões grotescamente deformadas, gestos rituais que nunca foram essenciais para Hijikata. Ao desconfiar das determinações a respeito da mente e das ideias, não parou de descobrir e redescobrir aquilo que há de infinito no corpo. Sua confiança no corpo era enorme, mas era necessário notar aquilo que há de infinito, de extraordinariamente móvel no corpo. Ele desconfiava da inércia, era vigilante em relação à mitificação do corpo, pois a beleza, a força, a exploração do corpo sempre foram mitificadas consideravelmente. Fecha aspas. Hijikata e seus dançarinos treinavam muito. Ele continuou a inventar métodos e notações de dança, mas nunca sistemáticos, nunca puramente técnicos. Hijikata era sensível a tudo que se instala, se congela, se formaliza e pesa sobre as artes e as expressões. Tudo que é expresso, mesmo com delicadeza e sinceridade,
pode trair aquilo que deveria ser expresso ao torná-lo explícito, externalizado. Parafraseando aí também um pouquinho da reflexão que o Konichi está fazendo. Tatsumi Hijikata deixou para as artes da cena um curto-circuito. Feriu os cânones das artes da cena para que se busque raízes mais profundas. Desconstrói porque não há saber sem deslocamento de percepção. Tortura as percepções para gerar caminhos mais profundos, não para repetir o já trilhado. Sendo assim, todos aqueles que simplesmente replicam formas fixas registradas em fotos e vídeos de dançarinos de Butô não compreenderam Tatsumi Hijikata ou Kazuo Ono quando esses proferiram dizeres como, abre aspas, frase do Hijikata: não é uma dança que se pode aprender por meio de exercícios. Ela é o que meu corpo adquiriu inconscientemente e imediatamente no decorrer dos anos. Por isso não há exercícios fixos e nenhum empirismo no Butô. Minha dança faz sinais para aquilo que vem do fundo do meu corpo. Outra frase dele: aprender dança não é um problema de como posicionar um braço ou uma perna, já que não acredito em nenhum método de ensinamento de dança, nem em movimentos controlados. Não ensino dessa maneira. Eu nunca acreditei nesses sistemas. Sempre desconfiei deles desde o dia em que nasci. E uma frase do Ono: eu nunca ensino aos meus alunos uma técnica, porque o movimento é a vida. Mover-se quer dizer buscar a vida. Cada pequeno instante de meus espetáculos pode ser mutável, porque a própria vida a determiná-la. Fecha aspas. Aproximando-se do fim, é válido que eu recorde que o que se enuncia o que é enunciado pelo nascimento da tragédia do Nietzsche. Abre aspas. O drama é a encarnação apolínea de cognições e efeitos dionisíacos. Fecha. Só há concepção, só há quando ocorre essa união. É apenas nas aparências apolíneas que Dionísio se objetiva. Faço aqui esse apontamento para que não se crie um discurso de vilanização da estética ou uma interpretação equivocada e estrita, associando-a apenas à forma ou criando um pensamento maquineísta que cinda esses conceitos que só possuem efetivação quando unidos. O que aponto é que determinada poética não carece da necessidade de cristalizar-se em uma matriz visual idêntica a determinado padrão para ser legitimada. Toda obra de arte ganha determinadas características no decorrer de sua concepção por uma relação entre ética, política e estética. Mas, dentro de uma nova epistemologia alicerçada na poética, sua formatação poderia ser tão plural e diversificada quanto o número de pessoas que a realizam. Ao fechar uma matriz visual ao Butô, castram-se as possibilidades de criar algo que realmente compactue com as ideologias do movimento. Disse Naryu-Goda, crítico de Butô que acompanhou os trabalhos desde 1959. Abre aspas. A sensibilidade superlativa de Hijikata desenvolveu cada dançarino e, através de suas performances de dança, revelou a existência, ou seja, o verdadeiro estado do corpo, que reside na dança. Desse modo, a dança foi transformada e aprofundada até chegar ao nível de uma filosofia pessoal de vida ou de uma epistemologia. Fecha aspas. Contenta-me muito essa constatação vir de Naryu-Goda, porque por anos ele foi um crítico que buscou de modo obsessivo uma técnica Butô. Se até ele pôde concluir isso e ainda dizer, abre aspas, não pude desenvolver uma lógica pertinente, fecha aspas. Se até Naryu-Goda foi capaz de concluir isso, eu tenho fé de que é possível auxiliá-los nesse dia a concluir a mesma coisa. Por fim, faço das palavras de Kunichi Uno a respeito de Hijikata as minhas. Tentei aprender com ele, não sobre dança, ou algum conhecimento especial, ou episódios particulares, mas sim uma espécie de pensamento fundamental que diz respeito a tudo, como uma ética ou uma arte de vida. É isso. A gente tem mais ou menos 35 minutos de perguntas. Vocês jogam?
e eu faço o melhor possível.